No vídeo passado a gente viu a celebração da vida, Deus fazendo uma aliança forte com Noé, e essa aliança é feita e é uma promessa de não se destruir mais o mundo de formas naturais. Há uma ordenança para que se multipliquem, da mesma forma que foi ordenado a Adão. Essa ordem é dada a Noé por causa da celebração da vida. Deus quer vida. Há um comprometimento do homem de tomar conta dos animais, tá? E isso inclui a natureza, né? Tudo aquilo que compõe a natureza. Sempre o estabelecimento é dominar com amor, né? Por que dominar? Pelo simples fato de o homem ser o representante de Deus na terra. O homem aqui representa Deus. Então, mesmo cuidado e carinho que Deus tinha com o jardim do Éden, essa responsabilidade foi passada para o homem para com a terra, né? Claro que a gente não percebe isso, né? Nem naquele tempo, nem nos dias atuais. Tanto que os descendentes de Caim, que são os descendentes da filho da serpente, né? O que acontece? Caim estabelece uma cidade, coloca o nome da cidade do seu filho, e Enoque, né, o nome da cidade, né, que não é o mesmo Enoque que foi assunto ao céu. Nós estamos falando aqui do Enoque, filho de Caim, a qual estabeleceu cidade, né, e aí logo depois veio a união dos filhos de Eva com os filhos da serpente, e dessa união ela gerou muita violência, né, onde a terra gemia, não havia cuidado. E aí por isso veio o dilúvio, né? O dilúvio veio por esses motivos. Só que Deus faz uma aliança a qual não vai mais destruir o mundo com formas naturais. Vai ler o livro de Apocalipse, o livro de Daniel e outras passagens espalhadas nos textos bíblicos, a qual o mundo realmente ele vai acabar, vai ser purificado, mas de uma forma sobrenatural, com a vinda de Cristo. Então nós estamos falando aqui de uma forma sobrenatural, não de formas naturais. Então toda vez que você olhar para o arco-íris, né, foi o que Deus estabeleceu, né, a aliança, toda vez que você ficar com medo, apavorado por causa dos juízos, né, temporais, né, porque existe um juízo, que é o grande dia terrível do Senhor, né? Tá muito narrado no livro de Apocalipse, né? Aquele dia da vingança do nosso Deus. Porém, há os juízos temporais que vão acontecendo de tempos em tempos, como catástrofes naturais, né? Tornado, vulcões, maremotos, terremotos, enchentes e tantos outros, né? Que a humanidade tem capítulos tristes, né, com essas catástrofes, né, muita gente sofrendo e morrendo, né, dia 11 lá de setembro, nas Torres Gêmeas, são coisas horripilantes, né, nós temos páginas terríveis, mas mesmo assim o homem não se arrepende, né, porque esses juízos temporais, eles são para anunciar algo maior, eles estão anunciando, dizendo, ó, tá vendo esse juiz aqui? Está anunciando algo maior. Mesmo assim as pessoas não se arrependem. E aí vamos para o capítulo 10, onde vai ser narrado aqui que de fato os filhos de Noé obedeceram, né, a ordenança de Deus e se multiplicaram, né? Então você vai ver que essas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram filhos depois do dilúvio. Então Moisés aqui escrevendo, né, esse texto aqui do livro de Gênesis, nessa perícope, ele vai tratar aqui da descendência de Noé, né, da descendência de Sem, a descendência de Cão e a descendência de Jafé. E ele começa com os Jefitas, né, os descendentes de Jafé. E os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Muitos filhos, né?
E os filhos de Gomer são Akenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Donim. Foram estes repartidos as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família, entre as nações. Então aqui ao livro de genealogia, né, que você vai encontrar aqui no livro de Gênesis, vai encontrar muita genealogia no livro de Crônicas, e vai se encerrar lá no livro de Mateus e no livro de Lucas, porque o ponto da genealogia é a importância do nascimento de Cristo, né? Da onde ele está vindo, né? Qual que é a genealogia? Também já te contei aqui, né? Eu falei para todos vocês que, de fato, a genealogia aqui ela não é fidedigna, né? Não vou pegar realmente de filho de todas as gerações. Na verdade, é que se pula gerações para poder destacar certos personagens, né? Então, cita algumas pessoas de algumas gerações até chegar àquela personagem principal, quer dizer, não há uma fidelidade com as gerações, porque esse não é o intento aqui. O intento aqui é mostrar de onde veio o Messias. Então, tanto Moisés quanto os outros autores não vai se agarrar a gerações por geração, a geração por geração na sua cadência realmente, né? O objetivo não é esse aqui. Então esse é um dos motivos que a gente não pode tentar estabelecer o número de dias, né, que a humanidade tem através das genealogias. Mas apesar disso também, algumas localidades aqui, porque o mundo mudou demais, né, do tempo que foi escrito até os dias de hoje, então fica difícil de ter algumas localizações aqui. Há uma ideia, mas não há certezas. Porém, diante do texto aqui, há muitas certezas, né? Dá para se identificar muitas regiões aqui. E aqui as dos Jefetitas, né? Os descendentes de Jafé, é fácil localizar. Aqui se trata da Ásia Menor e da Europa. E eles se espalharam, né, nessas regiões. E Noé ele chega a dizer uma profecia, né, foi até falado no vídeo passado, a qual os Jefetitas, né, iriam repousar nas tendas de Sem. E quando ele fala disso, ele está falando de um futuro que nós vamos ver lá no livro de Atos, onde um semita chamado Saulo de Tarso, de fato vai anunciar o evangelho na Ásia Menor e na Europa, que é justamente onde está localizadas as viagens missionárias de Paulo. Só se ler lá no livro de Atos. E aí vai se cumprir aquilo que foi dito, que de fato os Jefetitas iriam repousar nas tendas de Sem. E agora nós vamos entrar nos descendentes de Cão, né? Uma lista bem gigantesca, mas aqui logo você vai reconhecer o porquê que Moisés fez questão de falar daqui da descendência de Cã. E os filhos de Cão são Cuxi, Mitzrayim, Put e Canaã. 4 filhos, sendo que Mitzá é uma palavra que é sinônimo dos egípcios, né? Então, que é justamente aonde Moisés está escrevendo, né, as vésperas de entrar, aliás, onde Moisés ele já saiu do Egito, né? Ele está no deserto, às vésperas de entrar na Terra Prometida, ele está escrevendo e eles conhecem bem os egípcios, né? Então, os filhos de Cute são Sabá, Aivá, Sabitá, Ramá, Sabiteca, e os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. E aqui vemos o porquê, então, de Moisés citar a descendência de Cuxi. É para expor esse Nimrod aqui, que ele vai ser muito importante no próximo capítulo, né, onde vai se falar da Torre de Babel. Nós vamos ver isso aí no próximo vídeo. Este começou a ser poderoso na terra, e esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor.
E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Ziná. Dessa mesma terra saiu a Síria, que edificou a Nínive, Rebote e Calá. Então, esse Nimrod aqui, ele vai fazer exatamente o que os descendentes de Caim fez, né? Os descendentes de Caim, que Caim fez? Caim, ele estabeleceu cidade. Esse Nimrod aqui, ele vai realmente também estabelecer uma cidade. Na verdade, ele vai estabelecer 11 cidades, entre elas Babilônia, onde vai ganhar um protagonismo muito grande no Velho Testamento, que é onde essas nações elas vão castigar os israelitas. Ele vai fundar Babel, ele vai fundar Nínive, que também nós vamos ver a trajetória de Nínive em alguns livros da Bíblia. A Síria também vai ganhar um grande protagonismo em alguns textos da Bíblia. Então, ele está mostrando aqui cidades poderosas que foram pedras no sapato dos israelitas. Nações poderosíssimas. E aqui é dito e esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Então é um homem que depois dos descendentes de Noé ganhou muita fama, né? Primeiro por fazer as cidades e também por essas cidades serem palcos de extrema violência, como eu acabei de citar, Síria, Nínive, Babilônia. Quando você vai ler na Bíblia, você vai ver que são cidades extremamente violentas. Então aqui nós estamos vendo um quadro, né? Parece até um déjà vu, né? Que nós estamos vendo um quadro aqui do que foi o motivo para o dilúvio, né? Construindo cidades, se tornando violentos, né? A cidade, por que cidade aqui? Porque a cidade vai mostrar aqui um poderio, um distanciamento de Deus, onde a pessoa tem o próprio nome, tem a própria força. Eu não preciso de Deus, eu mesmo faço minhas construções, eu vivo minha vida. Então esse é o sentido aqui das cidades, né? Que começa lá com Caim e agora vem aqui para os descendentes de Caim, né? Que são os descendentes de Cão. E aí o que você percebe aqui? Também tem um dito aqui, né? Um ditado, né? Que é dado a esse Nimrod, né? Que é poderoso caçador diante do Senhor. Então aqui não se trata do Senhor estar aprovando as atitudes de Nimrod, mas é um dito popular, ou seja, uma cunha que ele recebeu, né? Cunha, na verdade, é um apelido, né? Então, usou-se esse provérbio como uma cunha para ele, né? Como um apelido, né? Que é poderoso caçador diante do Senhor, como eu acabei de dizer, pelo simples fato de ele ganhar muita fama, né? Por ter feito as cidades, isso é realmente um cara de grande personalidade. Nós vamos ver também lá no livro no próximo capítulo nós vamos ver sobre isso aí. Então, e aí continua, e Mizar e Rene, e dessa mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Rabote e Calá, quer dizer, cidades que vão ganhar protagonismo no Velho Testamento. Resenha entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Mizarrim, que gerou a Ludim e a Anamim e a Leabim Nafluim. Nomes complicados, não sei o que é aí. Colocar nome de filhos, né? Tá aí, né? Uma lista, uma gama de nomes aqui interessantes. Então, Mizarrim, ele gera os filisteus e os egípcios. Essa é a descendência onde vai vir os filisteus e os egípcios, que logo também, tanto os filisteus quanto os egípcios serão muito conhecidos pelo povo de Israel. Versículo 14. A Patruzim, Casluim, aonde saíram os filisteus, e a
Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, os Amorreus, os Gerizeus, o Eveu, o Arqueus, o Enizeu. Então, essa lista aqui logo vai ser conhecida por Abraão, né? Que nós vamos falar daqui a pouco sobre os semitas, né? A geração dos semitas. E os semitas é uma preparação justamente para esse homem chamado Abraão, que vai ser... nós vamos tratar dele no capítulo 11 e no capítulo 12, né? Esse personagem que é muito importante aqui no livro de Gênesis. Então, e quando Deus aparece a Abraão, Deus faz uma promessa, né? Para levar ele a uma terra onde mana leite e mel, uma terra poderosa, maravilhosa. Mas para isso, ele teria que expulsar quem? Exatamente essas pessoas que estão aqui nessa lista. O Jebuseu, o Amorreu, o Gigazeu, o Eveu, o Arqueu, o Eteu. Então, todos esses nomes aqui são pessoas a qual vão ter que ser destronadas para Abraão vir e estabelecer o território onde será expandido através de Josué. O versículo 16, o Jebuseu, o Amorreu, o Gigazeu, o Eveu, o Arqueu, o Zineu, os Arqueveus, os Emareus, os Amateu, e depois dispararem as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, outras cidades. Você está vendo que desse Canaã aqui, né, de Cão, nos descendentes de Cão, você vê aqui que só pessoas que vão perturbar, né, que vão compor a história como inimigos do reino de Israel, né? Adimai, Zeboim até Alasa. Esses são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Agora vamos para os semitas e vamos encerrar. Os semitas. E a Sem nasceram filhos, e a ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Então, os semitas, né, que são descendentes de Sem, logo mais no futuro, esse é um dos nomes a qual o povo de Israel vai ser conhecido, né, os semitas, porque são descendentes de Sem. E aqui você tem explicação porque eles são chamados de hebreus, porque eles têm como parente Eber. E é daqui que vai vir o nome de hebreus, onde vai se tornar também uma linguagem, né, vai ser o nome da sua língua, que vai ser hebraico. Isso vai estar acontecendo exatamente na época de Moisés. Também eles vão ser conhecidos como judeus. Os judeus pela ser da linhagem de Judá, da tribo de Judá. E logo também o nome da religião será judaísmo, né? Também vai ganhar esse nome, a religião, judaísmo. E israelita porque são filhos, né, descendentes de Jacó, a qual seu nome é mudado para Israel, por isso eles são conhecidos como israelitas. Então esse é o motivo dos nomes, né, do conhecimento do povo de Israel. E os filhos de Sem são Elão, Assu, Arfaxade, Lud e Arã. E os filhos de Arã, você vê que aqui ele vai fixar em alguns dos filhos de Sem, e outros vão ser descartados. Por quê? Porque o ponto aqui é a descendência de Cristo, a semente. E aqui nós vamos ver um semita chamado Abraão, que vai ter uma relevância, uma importância muito grande no livro de Gênesis. Nós vamos estudar bastante sobre Abraão. E os filhos de Arã são Uz, Geté e Mas. E os Arfaxade gerou a Selá, Selá gerou a Eber, e a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um. Eber, na verdade, ele é o avô de Abraão. O nome de foi um Peleg, porquanto seus dias se repartiu na terra. O nome do seu irmão foi Joctã. Esse Peleg aqui, onde se repartiu a terra, provavelmente há algumas formas de pensar aqui, né? Mas provavelmente a probabilidade maior é que essa divisão aqui, esse repartiu a terra aqui, se está se tratando da linguagem, né? Onde nós vamos ver no capítulo 11, onde Deus espalha as nações através da linguagem. Então,
a probabilidade dessa repartição da terra aqui está se referindo a isso, né? Quando todo mundo, cada um vai para um canto por causa das suas linguagens. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, Zalef, Azamavé e Gerá. A Adorão, claro que eu devo estar lendo os nomes aqui não da forma correta, né? Mas já vou perdoando, são nomes realmente difíceis, né? Mas vai compreendendo aí. A Azuai, a Dicla, a Obal, a Abimael e a Zebá. Ofir e a Vilá e a Jobabe, todos esses foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Zefá, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas gerações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então, aqui é a descendência de Sem, e a descendência de Sem vai ter o semita muito importante chamado Abraão, que nós vamos falar nos próximos vídeos. E por que Moisés escreve, né? Primeiro, para deixar claro aqui que de fato a celebração da vida foi confirmada, com muitas vidas aparecendo. Aqui também Moisés deixa claro por que os israelitas não podem se juntar ao povo, aos descendentes de Cão. São amaldiçoados por Deus. E aí você vê que de fato serão uma pedra no sapato dos filhos de Israel, onde muitas dessas nações aqui vão ganhar protagonismo, onde vão trazer grande dificuldade e perturbação aqui para o povo de Israel. Então é por isso que eles não podiam se juntar a esses povos. E também deixando claro para os filhos de Israel que eles são descendentes de Sem, onde carrega a aliança do filho que iria nascer, que seria Jesus Cristo. Outra coisa aqui que há aqui uma coisa muito clara aqui para nós é que não existe no meio cristão, pelo menos não deveria existir, o preconceito, porque todos aqui nascem de um só homem. No caso, Noé. Todos somos descendentes de Noé. Então todos fazemos parte de uma mesma família. Com o passar dos anos, você vê que muitas pessoas são preteridas, né, são deixadas de lado por a cor da sua pele, por o local que habita. E aqui nós vemos que de fato não deveria haver esse preconceito, né, não deveria haver essa distinção. Como eu falei, Deus é o Deus de distinção, mas ele faz distinção entre o homem e os animais. Não existe distinção em categorias de homens, porque todos carregamos a imagem e semelhança de Deus. Aqui está a base de não haver preconceito. É justamente esse texto aqui e tantos outros que vão ser compostos aí na Bíblia, porque de fato somos todos irmãos, né? Então, o que você nota aqui? Você nota aqui essas informações que eu estou falando, porque tem um gato aqui que acabou de entrar aqui, né? E complicado, né? Até eu expulsar o gato daqui, não vai ter, vai dar muito trabalho, vai demorar muito tempo, então vai ter que ficar ouvindo aqui o gato aqui, né? Porque o gato aqui não faz parte da nossa família aqui, né? De fato, eu tenho um gato aqui chamado Bia, que é uma lindeza, um amorzinho, mas por causa dela muitos outros são atraídos, né? Daqui a pouco eu vou ter que ir lá resolver esse problema. Bem, vamos orar, né? Deixa eu encerrar aqui antes que o gato comece a gemer de novo ali. Senhor meu Pai, eu quero te agradecer porque esse texto, um texto maravilhoso, onde fala pela primeira vez vem utilizar as palavras nações, né? A palavra nação, ela é gentios, né? É o sinônimo de gentios, né? É a primeira vez que é colocado aqui. E de fato, os filhos de Jafé, os jefititas, no futuro,
vão compor os gentios, aonde vai ser visitado por um Paulo convertido, aonde vai nos levar às tendas de Sem, né? Onde nós vamos desfrutar dessa semente bendita que é do Filho. E aqui é a proposta, né, meu Pai? Que todos nós estamos nessa tenda, a tenda de Sem, né? E nós fazemos parte dessa promessa maravilhosa. Todos aqueles que aceitam, todos aqueles que se convertem, podem experimentar das graças e das misericórdias de Cristo. Também vemos aqui, ó Deus, povos complicados, né, que de fato foram estabelecidos desde o princípio, se tornaram pedra no sapato do povo de Israel, se tornaram protagonistas, mas em seu devido tempo todos foram derrotados. Isso me ensina, ó Deus, que na minha trajetória, os meus inimigos que aparecem na minha vida, eles vêm com o objetivo de compor a minha história, de trabalhar no meu coração, de também trabalhar no coração dessa pessoa aí que está crendo em Ti, né? Os inimigos que vêm, desemprego, fome, e também muitas vezes pessoas de fato que nos odeiam, que querem nos destruir, elas vêm, mas elas têm um objetivo. E o objetivo, ó Pai, é nos aproximarmos de Cristo, a ter as virtudes de Cristo. Por isso, ó Deus, não devemos desprezar ninguém, não devemos ter preconceito com cor, raça, etnia, onde a pessoa mora. Tantos são os motivos que a gente tem, né, para odiar o próximo, né? Mas a tua palavra deixa claro que todos somos filhos viemos de uma mesma pessoa. E apesar dessa diversificação em que a gente se encontra, é interessante ver que quando se fala no Novo Testamento, onde deixa claro que haverá a ressurreição do corpo, essa ressurreição do corpo vai respeitar as nossas diversidades. Aquele que é negro vai ressuscitar num corpo glorificado negro. Aquele que é branco vai ressuscitar no corpo glorificado branco. Aquele que é mameluco, aquele que tem feições indígenas, todos eles vão ressuscitar no corpo glorificado com essas feições. Também entendemos que quando a pessoa for ressuscitar com o corpo glorificado, vai ser homem e vai ser mulher. Então, toda essa diversificação vai ser respeitada. E claro que num corpo glorioso não necessita os instintos não farão parte, né? O instinto de sobrevivência, de procriação e o instinto tanto o instinto de sobrevivência, que é o que nos faz comer, quanto o instinto de procriação, que é o que nos faz acasalar, não fará parte desse corpo glorificado. Mesmo assim, aquele que é homem será homem, aquele que é mulher será mulher. Que coisa maravilhosa. É um Deus que respeita a diversidade e a gente também deveria respeitar. Amar as pessoas e entender que todas as pessoas que vêm na nossa vida, elas vêm com um propósito de nos aproximar de Cristo, de estabelecer as virtudes de Cristo em nós. Infelizmente, o que estabelece as virtudes de Cristo, né, não são muitas vezes o aliado, mas sim aqueles que se comportam como inimigo. Mas que o Senhor, meu Deus, venha abençoar essa pessoa que está ouvindo essa palavra, essas pessoas que estão orando pela família, clamando por emprego, pedindo ajuda, porque aqui nós vemos um Deus que preservou a semente, um Deus que agiu no tempo para preservar a semente. Eu quero entender que por essa palavra o Senhor também age no tempo para nos preservar. Então, se é emprego que essa pessoa precisa, ela vai receber, porque Deus vai preservar, o Senhor vai preservar, o Senhor vai abençoar essa família. Meu Deus, age poderosamente para a tua glória, que eu te peço, na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.